Graças a paz, irmãos. Dando sequência ao nosso culto, vamos passar então para o momento da palavra, que dentro da nossa doutrina, dentro da nossa vida da igreja presbiteriana, é o ponto principal do culto. Não pelo que vos fala, porque ele é só um servo pecador como qualquer um dos irmãos, mas por causa da palavra que provém do coração do Senhor. Por isso nós nos rendemos ao Senhor e nos humilhamos diante dele, pedindo que ele mesmo fale aos nossos corações. Meus irmãos, hoje nós vamos falar em sequência a mensagem da semana passada. Na semana passada, a gente começou aqui uma mensagem sobre a vitória de Jesus no deserto. E eu queria que você, então, por gentileza, abrisse sua Bíblia em Lucas 4, onde nós leremos do versículo 1 ao versículo 15. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas essas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Aqui está então, irmãos, o texto básico. Por que ele foi tentado? Porque ele estava aqui presente, irmãos, como homem. E como homem presente na face da terra, representando ali a glória de Deus e a presença de Deus entre nós, mas já sendo vindo como o Cordeiro de Deus, queria tirar o pecado do mundo, ele tinha que provar a sua superioridade sobre Satanás. Era necessário ele passar por essa prova, para que ficasse notório que ele é santo, que ele é puro e que ele jamais pecou. Então a tentação de Jesus no deserto, irmãos, é real. Não foi uma coisa de faz de conta que ele estava sendo tentado, mas ele estava com todo o seu poder eterno, então a tentação não tinha efeito sobre ele. Essa é uma teoria daqueles que não creem na Escritura e na obra vicária de Jesus, na obra redentora de Jesus. Então eles tentam distorcer o que aconteceu ali. Qual é a explicação bíblica? Ele foi tentado numa intensidade tal que nós não podemos imaginar. Ali estava o próprio Satanás tentando o mestre. De modo, irmãos, que o Senhor se permitiu ser tentado de uma maneira que nós não compreendemos perfeitamente, ao ponto dele se deixar ser transportado, ora para um monte, ora para um pináculo do templo. E então, irmãos, fica claro para nós que cremos que o Senhor Jesus se submeteu à tentação, mas ele venceu. E ele não se rendeu, e ele não se entregou, e ele não pecou. É muito interessante também, irmãos, a gente saber um pouquinho do que fala a nossa confissão de fé. A confissão de fé de Westminster, ela entra nesse assunto, dizendo lá no capítulo 15, que embora os crentes possam cair em pecados devido às tentações, e que mesmo temporariamente os crentes se afastem de Deus em alguma circunstância das suas vidas, a graça de Deus jamais se apartará deles. Eles jamais perderão a graça da salvação. O parágrafo 4 do mesmo capítulo 15 da Confissão de Fé fala que a segurança da salvação para aqueles que creem em Jesus e o amam é, de algum modo, inextinguível. Deus jamais vai deixá-los porque eles, de alguma maneira, pecaram. Mas a tentação de Jesus, sim, ela é um tema central na teologia. Ela é importantíssima de ser estudada e compreendida, porque ela demonstra
a natureza humana de Jesus, Jesus vindo como homem, conforme está relatado lá em Filipenses, que ele se encarnou, deixando a sua glória e assumiu a forma humana. Ou seja, irmãos, o mesmo Senhor Jesus, que é Deus verdadeiro, encarnado, enfrentou as mesmas tentações que os seres humanos enfrentam. Porém, como eu disse, numa escala muito maior, numa proporção muito maior, por ser ele o próprio Senhor. Mas a tentação de Jesus no deserto, irmãos, ela também é importantíssima na nossa teologia, porque ela mostra a vitória de Jesus sobre o pecado. Ele não pecou, em momento algum. E nesse momento onde ele foi tentado, irmãos, ele resistiu vitoriosamente. E ali estava sendo confrontado face a face com o próprio Satanás. Então, se o poder das trevas, quando se aproxima de um crente, pode levá-lo a pecar, se esse crente não se firmar em Deus, imagine o próprio Senhor Jesus, a proporção do poder que estava ali diante dele, ao ponto do inimigo mostrar para ele os reinos do mundo, a glória do mundo, e oferecer tudo aquilo para ele, tentando a que pecasse. É preciso que nós entendamos, irmãos, que numa proporção humana, nós também seremos provados de alguma maneira. Nós falamos bastante sobre isso semana passada, né? Até frisando que a tentação de Jesus serve de um exemplo para nós que somos crentes, porque Jesus demonstrou resistência. E ele ensina para nós, na palavra, como resistirmos às tentações. Ou seja, irmãos, o texto nos encoraja a enfrentarmos as tentações. Há muitas pessoas que falam, eu não resisto à tentação, porque não sei o que lá, ela é muito forte, eu caí, eu pequei, mas a palavra diz que ninguém será aprovado além das suas forças. Que juntamente com a tentação, o Senhor proverá livramento, de sorte que a possamos suportar. Ou seja, Deus é fiel, e Ele não permitirá que você ou eu, meu amado, caiamos numa situação, numa cilada, em que nós não pudéssemos suportá-la. Quem não suporta é porque não quis suportar. Se você quiser suportar as tentações, você vencerá todas com o poder de Deus na sua vida. Basta você buscar o Senhor e Ele vai te ajudar e te fortalecer naquela luta, naquele momento. O próprio Senhor Jesus nos encoraja a vigiarmos e orarmos para que não caímos em tentação, porque o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Então, se você deixar a sua carne te dominar, a sua natureza humana, você pecará facilmente. Mas se você ficar em espírito de oração e vigiar e orar, você resistirá a todas as tentações. A prova está aqui na vitória de Jesus. Então a tentação de Jesus, irmãos, no deserto é um evento crucial na história da redenção. Ela demonstra a vitória de Jesus sobre o pecado. E por isso, irmãos, nós também podemos e devemos vencer o pecado que está em volta de nós e o pecado que está dentro de nós. Isso nós ressaltamos também semana passada. Quando a gente fala de tentação e fala-se do diabo nesse texto, esse é o ponto focal, as tentações de Satanás, nós também temos que recordar que a palavra de Deus nos diz em Tiago que nós também seremos tentados pela nossa própria natureza. A nossa própria cobiça, diz Tiago, ou seja, nossa fraqueza vai nos tentar. Então há tentações que não vêm necessariamente do diabo, das trevas, já estão em nós, o pecado está em nós. Mas há tentações também que vêm das trevas. E lá em Efésios a palavra de Deus nos fala para nós levantarmos o escudo da fé, com o qual nós apagaremos todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, irmãos, Satanás tem o poder, a capacidade de tentar nos atingir com tentações. Mas através da fé nós venceremos essas ciladas. Pois bem, irmãos, na primeira mensagem nós destacamos Lucas 4, versos 3 e 4. Onde Satanás fala, se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E nós ressaltamos que ali, irmãos, trata-se de uma tentação da carne. Ou seja, o inimigo também tem o poder de tentar nos afligir através da nossa natureza humana. E quando se fala disso, nós exploramos bastante, não dá tempo de voltar tudo agora, só uma lembrança. Não pense que são apenas questões morais, que você e eu passaremos por necessidades. Eu me lembro da situação de um irmão que ele estava passando por uma grande necessidade financeira. E problemas de saúde em casa, uma situação terrível. E então, olha como o inimigo é astuto. Ele trabalhava no setor de compras de uma grande empresa. E não sei se você sabe, quem é comprador de grandes empresas geralmente é assediado
por vendedores de outras empresas. Compra o meu que eu te dou um presente. Compra da minha marca que eu te dou um brinde. Tem empresa que pode ganhar brinde, tem empresa que é proibido ganhar brinde. E esse sujeito, então, fornecedor, chegou para ele e falou o seguinte: eu sei que você está precisando e eu já depositei um dinheiro na sua conta para você fechar comigo. Como assim? Como você descobriu minha conta? Não pedi nada para você. Olha, você já está com dinheiro lá. Você está precisando. Fecha comigo o contrato, senão eu falo que você está tentando me subornar, eu tenho aqui o recibo de depósito e tudo. E ele, então, ficou pensando o que eu faço agora. Se eu falo para o meu chefe, ele pode acreditar no cara. Se ele tiver de conluio com o cara, eu vou perder o emprego. Esse irmão veio me procurar. O que eu faço? Eu falei para ele, vamos orar. Oramos, mostrei para ele alguns versículos na palavra e falei, fale a verdade para o seu chefe. Apresenta o seu extrato bancário, conta a sua versão da história e conte com a ajuda do Senhor, porque o Senhor é o Deus dos deuses, juiz eterno, e Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Ele foi e fez, e graças a Deus, a pessoa encarregada acima dele acreditou no que ele estava falando. O dinheiro foi sacado, aquele vendedor, aquele fornecedor foi chamado, foi devolvido no envelope para ele e foi falado, você nunca mais volte aqui. Nós nunca mais vamos comprar de vocês. Então ele, graças a Deus, saiu honrado. Mas ele poderia também ter saído dali como José, não é verdade? Humilhado. O fato, irmãos, é que nós seremos tentados a pecar para tentar nos dar bem na vida, para resolver nossos problemas. Mas o que é se dar bem na vida? É estar bem com as pessoas? É ter alguns trocados a mais no bolso que depois vão custar a nossa honra e a nossa dignidade? Ou é estarmos bem com o Senhor? E mesmo como José que foi parar numa prisão, ser honrado pelo Senhor lá na frente, na sua vida, na sua história. Então, meus irmãos, as tentações virão, quando se fala da carne, não é só por questões morais, não. Tudo que envolve o nosso corpo. O nosso corpo envolve fome, envolve sede, envolve conta, envolve casa, envolve família, relacionamentos interpessoais, tudo que você pensar que envolva a sua natureza humana. Por aí virão tentações, e é preciso que você seja firme no Senhor para não tropeçar, para não se deixar enganar nas ciladas do diabo. Mas prosseguindo, irmãos, nós vamos agora prosseguir a partir do versículo 5, quando nós vamos falar das tentações do mundo. Lucas 4, 5 a 8, diz a palavra do Senhor: e levando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Note, irmãos, que aqui o diabo tentou Jesus tentar fazer com que ele sentisse, melhor dizendo, vaidade. O diabo tentou colocar no coração do Senhor Jesus desejo pelas coisas do mundo. E como que Jesus venceu isso, irmãos? Através da palavra de Deus, mais uma vez, dizendo ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Há um interregno entre a resposta de Jesus, do versículo 8, e a primeira palavra do inimigo, lá no versículo 6. Ele fala dos reinos do mundo e Jesus fala, ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele darás culto. Fica uma resposta meio vaga se não houvesse aquela outra frase lá no versículo 7, se prostrado me adorares. Isso é muito revelador para nós, irmãos. É muito revelador. Porque quando o inimigo tenta alguém através da vaidade, como ele fez com Jesus, ele está se oferecendo para ser adorado por essa pessoa. Está claro no texto. Quando alguém se entrega ao pecado por causa das coisas que há no mundo, ele está dizendo para Deus, Deus, eu prefiro o diabo do que a ti. Porque quem é o príncipe desse mundo? É o próprio Satanás. Por isso que o mundo é como é, e por isso que o mundo está como está. Mas há muita coisa aqui envolvida, meus irmãos. Aqui o inimigo diz para Jesus que tudo aquilo havia lhe sido entregue. E aqui é uma grande mentira. Ele é mentiroso. E ele é pai da mentira. Lá no versículo de número 6 diz, dar-te-ei toda essa autoridade, a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem eu quiser. Onde está escrito isso na Bíblia?
Tem algum versículo na Bíblia que fala que Deus entregou a autoridade do mundo para o diabo? Não tem. Há muitos que interpretam isso como uma resposta, uma consequência do que os nossos primeiros pais fizeram lá no Éden, quando eles desobedeceram a Deus e fizeram o que o diabo estava falando. Então, alguns pastores que afirmam que ali Adão entregou a autoridade que Deus havia dado para Adão, como o mordomo, o chefe da terra, cuida da terra, planta, etc. Então, Adão teria entregue isso para o diabo. Mas essa é uma suposição. Não há nenhum versículo na Bíblia que afirme isso. Isso é uma interpretação humana. Como nós cremos, irmãos, que o diabo aqui mentiu? Simplesmente. Em João 8,44, Jesus fala que ele é mentiroso, o pai da mentira. Então ele tenta Jesus com vaidade, usando um argumento falso, mentiroso, para tentar ludibriar Jesus. Olha, eu tenho autoridade, eu posso te dar tudo isso, é só você me adorar. Olha, onde que está escrito na Bíblia que Deus deu essa autoridade para o diabo e que o diabo dá isso para quem ele quiser? Isso não tem na Bíblia. Então não acredite quando as pessoas falarem isso para você em alguma circunstância. A Bíblia nos fala que ele é mentiroso e ele é pai da mentira. Nós cremos até, irmãos, através da vivência, da caminhada cristã, da vida espiritual da igreja, que uma pessoa pode até cair numa cilada do diabo, como essa história que eu acabei de falar, e receber por alguma situação, uma trama, uma maldade, uma tentação, algum benefício do mundo. Isso pode até acontecer. Mas há um ditado que diz, irmãos, que muitas coisas o inimigo dá com uma mão e tira com as duas. Ou seja, as consequências são muito piores do que aquele pequeno momento que a pessoa teve de desfrutar algo que ele obteve ilicitamente, se entregando a uma tentação, seja ela qual for. No caso aqui, as tentações do mundo. Por exemplo, irmãos, quantas pessoas buscando a glória desse mundo se entregam à tentação do crime. É mais fácil roubar. É mais fácil traficar, é mais fácil fazer alguma coisa ilícita. E a pessoa cai na tentação. Amanhã ele vai preso, vai para a cadeia. Ele se envolve com o crime, não consegue ser mais. Ele se envolve com os bandidos, fica devendo. E aquelas situações que todos nós já ouvimos, tantas histórias terríveis, que muitas pessoas se envolveram e caíram nessas ciladas. E quantas outras coisas muitas pessoas perdem porque se entregaram a uma tentação, olhando para o mundo com vaidade. Irmãos, o mundo, quando falamos do mundo, é preciso compreender que há 3 tipos de mundo. Existe o mundo criado por Deus, a natureza, os animais, os pássaros, as flores, tudo que Deus fez é chamado de mundo. Isso é lindo, maravilhoso. Mas tem também o mundo, seres humanos. Quando fala-se de mundo, se pode estar se tratando da humanidade, o mundo, pensando nas pessoas. Mas quando se fala de mundo, também tem um terceiro sentido, que é o sistema que governa o mundo. Então, meus irmãos, é preciso que entendamos que, ao falarmos do mundo, a gente não está falando que a natureza está dominada pelo mal, não é isso. Mas a humanidade certamente está dominada pelo mal, pelo pecado. Por isso que a Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está morto no maligno. É preciso que eu e você, irmãos, tenhamos discernimento. Nem tudo que há no mundo é agradável a Deus. Nem tudo que reluz é ouro. Há muita mentira, muito engano, muita maldade. Muito cuidado, irmãos, com a tecnologia. Ajuda bastante, mas pode também atrapalhar a sua vida espiritual. Se você deixar que a tecnologia tire de você o foco da sua vida, foco de tempo. Quanto tempo você gasta com as coisas do mundo e com as coisas de Deus? Foco de concentração. Onde é que estão seus pensamentos? Estão no mundo ou estão em Deus? Focos do coração. Quais são os seus desejos? Não é pecado, falamos sobre isso semana passada, não é pecado desejar ter um nome limpo, uma casa própria, ou algum benefício através do seu esforço, do seu trabalho? Glória a Deus, irmão, lute, corre atrás, é bênção, maravilha. Mas não deixe isso também tirar de você o foco da sua existência, que é o Senhor. Porque as coisas que há no mundo, irmãos, muitas vezes atrapalham o crente de buscar a Deus. Gastamos tanto tempo trabalhando, estudando e correndo atrás do nosso pão de cada dia. Isso é necessário. Mas quanto tempo temos gastado com o nosso Deus? E a qualidade do tempo que temos para com Ele? Então, meus irmãos, voltando aqui.
o inimigo tenta, de alguma maneira, então, enganar Jesus. E ele vai tentar fazer isso com a gente também. Fique atento, irmão. Fique atento. Vigia, ora, porque o Senhor Jesus nos mostra aqui na palavra, irmãos, que aquilo que o diabo estava oferecendo para ele, ia tirar dele, e ele está fazendo isso didaticamente para nós. Essas palavras são para nos ensinar que se ele ou qualquer um de nós caísse nessas palavras mentirosas do inimigo, ele estaria adorando o mal. A quem nós temos adorado de verdade no nosso coração? Jesus diz, irmãos, que onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. É preciso que a gente reflita sobre isso, porque a tentação do diabo, irmãos, muitas vezes vem de uma só vez, como uma afronta repentina, súbita, mas às vezes ela funciona como uma ceva. Não sei se os irmãos sabem o que é ceva. Não estou falando de cerveja não, viu? O pessoal pode falar ceva como se fosse cerveja, né? Não é isso não. Ceva é um tipo de aparato usado em pescaria. Então, há locais onde as pessoas, para atraírem os peixes, desculpa o palavreado do interior, viu, irmãos? Mas pega-se um saco de estopa, coloca-se ali algumas pedras, faz uma mistura com pedras, com estrume de vaca ou de porco, milho, resto de comida, fica bem esquisito, né? Enche aquele saco, faz uns buracos assim, e então fica pesado aquilo, uma corda bem amarrada na boca, e joga-se no rio ou no lago, e deixa ali por alguns dias. Pode ir lá depois com uma varinha de pescar, está cheio de peixe. Muitas vezes o diabo usa algo assim similar para destruir uma pessoa. É lógico que o peixe é atraído pelo cheiro do alimento com coisas podres, o excremento dos animais. Alguns peixes comem aquilo e o cheiro atrai eles. E então o pescador vai com a sua vara de pescar e pega os peixes. O diabo ele pode usar isso também, algo similar, espiritualmente falando, para tentar destruir alguém. E devagarinho, trabalhando a cabeça da pessoa, atraindo a pessoa, ludibriando aquela pessoa, negociando pensamentos. Olha, não é tão mal assim, o mundo é legal, olha que bonito, olha quantas luzes, olha o brilho daquelas luzes, olha quantas pessoas legais, está todo mundo sorrindo, está todo mundo alegre. Não importa que eles estão bêbados, embriagados, drogados, eles estão rindo, eles são felizes. Não é que eles estão felizes, eles são felizes. Você não ri, você é triste, você vive triste. Vem para cá. Vem com a gente, né? Cola aqui com nós. Não é o que o pessoal fala? Cola aqui com a gente. Tá legal aqui, olha, você vai se dar bem. E muitos irmãos caem nisso. Estão nas igrejas, ouvindo a palavra de Deus, mas saem da igreja encantados com o brilho do mundo, com as coisas do mundo, com as mentiras do mundo. E a Bíblia diz, irmãos, que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Volto a dizer, não é o mundo natureza, viu? Os peixinhos, os passarinhos, as abelhas, as flores. Isso é maravilhoso. A vida. Mas Jesus está falando aí para não amar o pecado que há no mundo, irmãos. Nós temos muita coisa para fazer nesse mundo. Hoje cedo uma irmã falou para mim de um trabalho que está no coração dela, e eu quero depois divulgar para a igreja, que veio em concordância com algo que eu já mencionei, de trabalho social, de nós irmos em algum local, algum orfanato, alguma creche, um hospital, e fazermos um trabalho de visitação, 2 horinhas ou 3 que seja num sábado à tarde, entre ir, voltar e estar ali com aquelas pessoas, conversando, levando um alimento, uma roupinha, alguma necessidade básica deles, e falando da palavra de Deus, e orando com eles, com os que permitirem receber uma oração, e chorando com aqueles que choram, e acalentando aqueles que estão tristes. Irmãos, isso faz tão bem para a igreja. Isso está no mundo. É uma necessidade humana. É preciso que nós reconheçamos isso como sendo algo que agrade a Deus. Não percebe? Nem tudo que há no mundo não presta. O que há no mundo que nós temos que buscar? As almas, irmãos. As almas perdidas. Mas nesse processo de vivência com as pessoas, nós seremos tentados. O diabo vai tentar nos afrontar também. E é preciso que a gente já esteja de pronto, preparados. Para que quando chegar essas situações, os nossos olhos não fiquem cheios de desejo pelas coisas do mundo. Mas a gente saiba discernir as coisas e falarmos para nós mesmos, isso não agrada a Deus. Senhor, tira de mim essas vontades, esses pensamentos, porque eu não vou me entregar e adorar o diabo. Eu vou adorar o Senhor. Porque o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o meu Mestre. Por isso que a resposta de Jesus
no final, ao Senhor teu Deus adorarás, só lhe darás culto. É uma resposta reveladora, porque a palavra que o inimigo lançou lá no versículo 6 também é reveladora. Não que ele tivesse aquela autoridade, como ele falou, aquilo para nós é mentira, é engano, mas ele quer ser adorado. Ele quer que as pessoas sejam servos dele, que as pessoas se prostrem a ele através do pecado. Irmãos, todos nós somos pecadores, mas há uma grande diferença entre sermos pecadores por natureza humana e sermos entregues ao pecado. Aquela história do passarinho fazer uma sujeirinha que acertou bem na nossa cabeça, a gente vai lá e lava o cabelo, ou deixar o passarinho fazer um ninho na nossa cabeça. Entende? É necessário que a gente tenha esse discernimento e a gente possa vencer, então, essas tentações. Eu queria fechar essa parte com 1 Timóteo 6,11. 1 Timóteo 6,11, e nós já passaremos para a parte final da mensagem, irmãos. Primeira carta de Paulo a Timóteo 6,11. Veja a estratégia bíblica para vencermos as tentações do mundo. E todas elas, todas as tentações que vierem, diz assim a palavra: tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então, meu irmão, fuja das tentações. Você viu a tentação? Fuja, não se entregue. Não fique ali degustando com seus olhos, com seus pensamentos, as coisas que o mundo está oferecendo para tentar tirar você do caminho de Cristo. Busca a Deus, clame a Deus, e Deus vai te dar forças. Prosseguindo, irmãos, a última tentação está no capítulo 4 de Lucas 9 a 12. Então, o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui, irmãos, o inimigo tenta Jesus em duas áreas bem específicas. Uma delas, a meu ver, que não é muito abordada pelos pregadores em geral, é o suicídio. Eu vejo aqui claramente a tentação ao suicídio, para que Jesus pulasse lá de cima. Irmãos, o índice de suicídio tem crescido absurdamente nos nossos dias. Não há muitas explicações e pouco se fala. Conversando com algumas pessoas da área médica e também da área militar, eles dizem que falam pouco por causa de um fenômeno que existe na sociedade, que é o fenômeno da repetição. O ser humano tem esse negócio de repetir coisa ruim. Impressionante. Pessoas que têm a mente fraca, pessoas que são volúveis às próprias tentações na nossa visão espiritual, mas lá fora eles não usam a palavra tentação, eles vão falar que é algum problema psicológico, emocional, sei lá. Dão alguma explicação, como diz Freud, explica tudo, né? Para tudo Freud tem uma explicaçãozinha. Mas existe um fenômeno real, constatável, repetição. Quando alguma coisa aparece na mídia, alguma coisa absurda, alguém quer fazer igual. Então muitas coisas são filtradas e não é colocado em termos de proteção para que as pessoas não repitam aquilo. Mas você mesmo já deve ter tido a experiência de estar num trem ou no metrô e ele ficar parado alguns momentos e eles falarem assim: estamos tendo problema na linha. Dizem que muitos casos é suicídio ou tentativa. Então eu creio, irmãos, que nós vivemos um tempo de uma doença social, ou várias, que tem levado pessoas a isso. E é preciso que o crente vigie e ore para não cair também nessa tentação. Conversávamos há pouco numa visita sobre esse assunto. Como que isso tem acontecido, não é? É um absurdo, é triste, é chato. Até líderes religiosos, até pastores. E como que chega nesse ponto, irmãos, nós não sabemos. Mas certamente houve ali uma tentação. E nós nunca vamos falar aqui, irmãos, que o suicida vai para o céu. Me perdoe se você tiver algum caso na família. Eu não posso falar isso, não tenho base bíblica para falar isso. Não tenho autoridade para falar isso. O único que pode falar se aquela pessoa foi ou não foi para o céu é Deus. Porque nos momentos finais, antes que aquela alma se extinguisse, aquela vida se extinguisse, aquela alma fosse então tirada daquele corpo, se essa pessoa se arrependeu e pediu perdão para Deus, é possível? Sim. E o tempo? Deus é o Senhor do tempo. Deus parou o tempo, Deus fez o tempo andar para trás.
Quanto tempo levou para o ladrão na cruz falar para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Alguns segundos. E Deus trabalhou naquele coração. Então, sempre que eu vivi essa experiência na igreja, com parentes de irmãos que ocorreram fatos assim, graças a Deus nenhum crente até hoje no meu ministério, mas eu já soube de alguns casos de outros colegas. Mas parentes, sim, já tivemos essa experiência. Então nós dissemos isso, né? Que naqueles momentos finais, Deus pode, na sua infinita graça, ter dado para essa pessoa condições de confessar os seus pecados, o seu pecado do suicídio ali, antes que morresse. Para Deus isso é possível, sim. Mas ninguém que, em sã consciência cristã, de fé, fará uma coisa dessa. Porque, irmãos, o suicídio é um ato de homicídio a si próprio. E a pessoa então está cometendo o último ato da sua vida, matando alguém, que é ele próprio. A Bíblia fala que os homicidas não entrarão no reino dos céus. É muito grave essa questão. Pastor, mas ali era Jesus. Sim, mas lembre que Jesus é perfeitamente homem. Satanás poderia muito bem estar jogando com essa situação e Jesus ali naquela circunstância, praticando um ato como esse, tão horrível e condenável diante de Deus, só ali já estaria pecando. E ele cita o Salmo 91, o próprio inimigo cita aqui, né? A última parte, ele falei semana passada, que ele cita no finalzinho o Salmo 91, dos anjos sustentarão nas suas mãos para não tropeçares. Mas e se Deus permitisse então que Jesus morresse? E se Jesus não fosse Deus encarnado? Lembre que o diabo não é crente, o diabo não é salvo, o diabo está jogando com qualquer circunstância. Do que ele puder tirar proveito, ele vai tentar. É o que ele está fazendo aqui. Porque o diabo acreditava que ele ia vencer Jesus. Até no final, lembre que quando ele estava indo para a cruz, o diabo tentou Jesus usando Pedro. Pedro, seu discípulo. E Jesus fala: reda de Satanás. Não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. Era Satanás usando Pedro. E Satanás usou mais um, Judas. Quando Judas foi trair Jesus, Jesus falou com o diabo: o que tens que fazer, faze-o logo. E o diabo entrou em Judas, porque Judas já havia se entregado ao diabo. Então, meus irmãos, o diabo em todo o tempo da carreira de Jesus, tentou tirar Jesus da cruz, porque ele não queria que Jesus cumprisse esse mandato. E para tentar fazer isso, ele vai usar de todas as estratégias. Então eu creio que a primeira tentação aqui é suicídio, a tentativa. Olha, vamos ver se funciona. Se funcionar, tá bom. O que eu quero é que ele não chegue lá. Se ele é realmente o Filho de Deus, eu quero que ele fale. E se eu conseguir fazer ele pecar, ele vai provar que ele não pode pagar pela salvação de ninguém. E se ele morrer, melhor ainda. Ganhei, venci, ele não era o Filho de Deus, pronto. A loucura do inimigo, a astúcia do inimigo está ligada à sua maldade. Como um psicopata. Sabe os psicopatas que é na sociedade, que fazem aquelas atrocidades, aquelas coisas mais absurdas? Assim é Satanás. Mas ao mesmo tempo o psicopata planeja tudo o que ele vai fazer. O psicopata geralmente ele não age assim de repente, ele planeja o crime, ele vê passo a passo, ele olha a vítima, ele vê o que ele vai fazer depois para se livrar do corpo, para se livrar da prova, para sair ileso. E há, irmãos, aqui uma psicopatia em Satanás. Satanás é um louco, um psicopata, um maníaco, um destruidor, pior do que Hitler, pior do que Mao Tse Tung, pior do que Lenin, Stalin, esses doidos que varreram a terra, pior do que os criminosos que há hoje em dia, que matam milhares e milhares de pessoas sem dó nenhum, pior que o ISIS. Aliás, Satanás é o senhor desse povo aí, é o Deus dessas pessoas, o que não isenta eles dos seus crimes e dos seus pecados. Então eu vejo o suicídio aqui, a tentativa de fazer Jesus sair do prumo, como a primeira estratégia maluca, absurda, do capítulo 4, 9 a 12, falando para ele: pula daqui, salta daqui de cima, você não é o Filho de Deus, você não vai morrer. É simples, os anjos vão te segurar, os anjos vão te guardar, Jesus. E você não vai assim espatifar lá embaixo, você vai descer assim, olha, como que alguém que está planando. Olha que bonito, Jesus descendo. Aí imagina uma luz em volta dele, e ele com aquela cara de quadro lá daquela era vitoriana, né? E uma luz em volta, né? Uma luz, e aquela musiquinha. Oh! Os judeus iam ficar encantados com aquilo, não ia?
O pináculo do templo, irmãos, era o ponto mais alto do templo, era uma torre. Imagine, olha lá, uma luz, olha essa música, olha aquele homem de branco brilhando, descendo, é o Senhor, é o Messias, aleluia, o Messias veio, Ele veio nos salvar, vamos adorá-lo, vamos agora aqui nos prostrar perante Ele. E Jesus iniciaria o seu reinado sem passar pela cruz. Percebe a segunda estratégia de Satanás? Jesus, você não quer a glória? Se você é mesmo filho de Deus, você pode pular que você não vai cair. A cabeça ele pode estar pensando, se cair, que se dane, melhor para mim, né? Mas se você é filho de Deus, você não vai cair. Os anjos vão te segurar, está escrito lá. Deus falou, não vai cair, os anjos vão guardar. E você vai ser visto descendo do céu, Jesus. Olha que lindo, Jesus. Que lindo, Jesus. Você descendo do céu, o povo vai te adorar. Todo mundo vai te adorar. Oh, Jesus, Jesus. Aí você não vai passar pela cruz. Você não precisa morrer na cruz, Jesus. Jesus, aquela cruz é muito terrível para você. É difícil demais. Não precisa passar por aquilo não. Dá um jeitinho. Resolve isso logo. Ah, está no começo agora. Você acabou de ser batizado. Você vai, resolve isso, né? E tudo bem. Você é Deus. Então, irmãos, o Senhor Jesus responde para o diabo, lá no versículo 12, não tentarás o Senhor teu Deus. E então o diabo se afasta dele, diz o verso 13, se apartou dele até momento oportuno. Percebe que depois vieram outras tentações. Então, meus irmãos, o poder aqui que o diabo está utilizando, ou a estratégia que ele está utilizando, é para tentar fazer com que Jesus quisesse demonstrar a sua majestade antes do tempo, demonstrando quem ele era antes do tempo. E eu creio, irmãos, que o Senhor Jesus ensina para nós aqui a respeito de nós nos submetermos aos planos divinos, aos projetos divinos, e não buscarmos antecipar nada no processo do que Deus pode querer fazer na nossa vida. No caso dele, ele sabia muito bem quem ele era. Lá em Filipenses capítulo 2, 5 a 11, a palavra fala que ele se despojou da sua glória, assumiu a forma humana, se encarnou, esteve entre nós e depois ele foi glorificado e exaltado por Deus. Então Jesus tinha plena consciência do seu ministério, irmãos, do que ele veio fazer. Mas nós não sabemos exatamente o que Deus vai fazer na nossa vida, não é mesmo? Nós não somos Deus, nós somos limitados. Mas uma coisa sabemos, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós sabemos que tudo tem seu tempo. E nós sabemos que Deus tem um processo de tratamento conosco. Então, meu irmão, eu queria dizer para você e para mim, imitarmos o Senhor Jesus. Não queiramos antecipar o processo de Deus. Não ponha a carroça na frente dos bois. Não faça nada precipitado. Não queira ser o Senhor da tua vida. Eu tomo as decisões aqui, eu faço, eu aconteço, eu resolvo, eu decido. Não, meu irmão. Quem resolve, quem decide, quem dá as ordens é Deus, irmão. É Deus. Se Jesus tivesse ouvido o que o diabo estava falando, ele ia ir contra o projeto de Deus. E o projeto de Deus, irmãos, o motivo dele ter vindo aqui na terra era pagar o preço da nossa redenção. Então aquela tentação, irmãos, era para que o diabo tentou para que Jesus manifestasse a sua glória antes do tempo determinado por Deus, revelando-se ao povo judeu numa cena quase pirotécnica, numa cena cinematográfica, né, montada, uma coisa assim, preparado não por Deus, mas pelas trevas. Para o povo judeu mais devoto, aquilo seria algo assim esplêndido, maravilhoso, é isso que eles queriam, né? Estão esperando até hoje que Jesus venha, que o Messias venha. Eles não reconhecem que o Messias já veio. Mas a palavra de Deus nos fala, irmãos, que o Senhor Jesus não veio para agradar o povo judeu, do DNA judaico, do sangue judaico. Jesus veio para agradar a Deus, e o povo a quem ele veio buscar é o povo que crê em Deus, seja judeu, seja grego, etíope, romano, africano, brasileiro, seja de que nacionalidade for, desde que creia. A promessa de Deus feita a Abraão está se cumprindo. Sua descendência, Abraão, será como as estrelas do céu e areia do mar. É isso que Deus está fazendo. De todas as línguas, povos e raças, Deus tem um povo separado para si. Mas Jesus virá descendo do céu, cheio de glória.
Jesus descerá flutuando nas nuvens? Sim. A Bíblia nos fala em Mateus 24, 27, que o Senhor Jesus virá como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra até no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, irmão, será algo no céu, algo lindo, maravilhoso, algo ofuscante, algo ao mesmo tempo amedrontador. Relâmpago eu acho bonito, não sei vocês, né? Ficar olhando raios, mas dá um medinho, né? Se aquele treco vier para cima da gente, estamos lascados, né? Que aquilo ali são milhões e milhões de quilowatts de energia. Nem queira estar perto quando aquilo cai no chão. Então, irmãos, ao mesmo tempo que é bonito, é algo aterrorizante. Pense nisso, a volta de Jesus vai ser linda e maravilhosa para nós, mas para muita gente vai ser algo aterrorizante. Um outro texto que eu separei é Apocalipse 1:7, para a gente já ir terminando, amados. Apocalipse 1:7 diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Só tem. Ou seja, irmão, ele vem nas nuvens e todo olho, todo ser humano verá ele vindo nas nuvens. Em outro texto que a palavra nos fala claramente é quando Jesus foi assunto aos céus e os anjos que estavam ali presentes falaram para os discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que viste subir, descerá nas nuvens como ele subiu. Então isso que o diabo propôs para Jesus, irmãos, de certo modo, já está previsto que vai acontecer. Do jeito de Deus, na hora de Deus, no plano de Deus, como Deus planejou e como Deus vai executar, e não do jeito que o inimigo queira colocar. Eu vejo aqui uma grande similaridade com a nossa vida, porque todos nós temos planos e sonhos, todos nós temos vontades e desejos no nosso coração, aos quais nós temos que colocar aos pés do Senhor. E como Jesus falou lá naquele finado, seja feita a tua vontade, não a minha, não é mesmo? Nós temos que consagrar tudo a Deus. E Deus pode falar 3 coisas para nós. A igreja lembra quais são as 3 coisinhas que Deus pode falar? Sim, não ou espera. E no espera eu acrescento mais, ora mais. Espera, ora mais. Continua orando, filho. Porque se a gente parar de orar, né, irmãos, a gente desanima até de esperar. É orando que a gente espera a vontade de Deus e a gente se agrada da vontade de Deus. Mas muitas pessoas caem na tentação de tentar colocar o seu ponto de vista na frente. Deus está demorando muito, eu vou dar um jeito. Não faça isso, irmão. Entregue ao Senhor tudo aquilo que você tensiona, tudo aquilo que você crê. E não deixe o diabo dar ordens para você. Não deixa o diabo falar: faz assim que é melhor, faz assim que é mais rápido, faz assim que dá certo. Não importa se está certo, o que importa é que dê certo. Essa é uma regra do mundo. Não importa se está certo, o que importa é que dá certo. Não. Para nós o que importa é se está certo. Porque se não der certo aos meus olhos, aos olhos das pessoas, deu certo aos olhos de Deus. Porque eu enxergo aqui agora, Deus enxerga lá na frente. Deus sabe o que tem depois da curva. Sabe quando você está na pista dirigindo e tem uma curva? Tem gente que é tão louca que faz ultrapassagem na curva ou entra em alta velocidade. Ele nem sabe o que está esperando ele do outro lado. Mas o crente não faz isso. O crente segue a palavra. E ele sabe que Deus está no controle. Irmãos, eu queria finalizar dizendo para você que as nossas forças provêm de Deus. Eu não tenho força para vencer o diabo, você também não. Não queira vencer o diabo sozinho, irmão. Você não aguenta, você não consegue. O poder dele vai muito além do que a gente imagina. Ele é muito mais forte do que nós. E isso não é falta de fé, isso é Bíblia. Foge das tentações, nós lemos. Onde está o nosso poder para vencer o diabo? Em Jesus. O diabo não tem medo de ovelha, irmão. O diabo não tem medo de nós, não. Ele tem medo do pastor das ovelhas, Jesus. O diabo não tem medo de crente falador, não. Pode falar à vontade. Ele tem medo de crente que ora, que lê a Bíblia, que anda na palavra, que obedece o Evangelho. E esse ele sabe que andam com Deus. Esses ele sabe que andam com Deus, que ele não tem poder para tocar nele.
E a palavra de Deus diz que o inimigo não lhe toca, mas você tem que estar na palavra. Porque se você sair da palavra, você pode estar de alguma maneira dando uma autorização para que o diabo, de alguma maneira, influencie sua mente, seus pensamentos e a sua própria existência. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, irmãos, lá para o deserto. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o Espírito Santo. Muitas vezes Deus vai nos levar em circunstâncias que nós não entendemos direito. Por que Deus está permitindo aquilo? É para nos provar. Você me ama, filho? Você me ama? Você crê em mim? Você quer vir morar comigo no céu? Então prova que me ama. Ah, Deus está sendo sádico comigo? Não, não. Deus quer enaltecer o nome dele na nossa vida e nos dar uma vitória, um troféu. Porque sem prova, você não passa. Sem prova, você não entra no ambiente de vitória. Quem consegue entrar na faculdade sem passar no vestibular? Quem consegue um emprego sem passar no teste? É a mesma regra. Seria muito fácil, né? Tá tudo bem, não precisa ser tentado, não precisa provar nada e vai para o céu. Não, isso não existe. Biblicamente, irmãos, nós seremos tentados debaixo da permissão de Deus. Deus vai permitir. Não que ele seja mau, que ele seja sádico, que ele seja falso. Não, ele já avisou na Bíblia. Nesse mundo tereis tentações, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vigia, ora e confia. 1 Coríntios 10, 31. Ninguém será provado além das suas forças. O que vier, a gente aguenta. Em Jesus, a gente aguenta pelo poder que vem de Deus. Você não está aguentando, irmão? Está difícil? Então põe o joelho no chão e clama a Deus. Senhor, está escrito na palavra que eu não serei tentado além do que eu possa suportar. Se eu não estou suportando, é porque eu não estou te buscando como eu deveria. Tem misericórdia, perdoa-me, me ajuda, Senhor. Clama a Deus, ore a Deus e Deus vai te abençoar. Porque Deus é fiel a si próprio, a sua palavra que Ele prometeu. E por ser fiel à sua palavra, Ele cuidará de nós. Deus nos abençoe. Vou parar por aqui. Vamos orar a Deus. Vamos pedir que Deus nos ajude. Só Deus sabe o que vem lá depois da curva, né, irmão? Se tem um caminhão parado lá ou se vem alguém na contramão. Mas seja o que for, Deus vai nos ajudar a vencer tudo isso aí. E nós sairemos ilesos, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame, porque Deus vai honrar você, Deus vai abençoar você. Vamos ficar de pé para orarmos, irmãos?